Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast E Se? O meu nome é Pedro Figueiredo e queria hoje começar o episódio por agradecer primeiro a quem tem acompanhado, a quem tem partilhado comigo feedbacks construtivos, a quem tem avaliado também o podcast e partilhado com outras pessoas para que mais pessoas possam refletir, pensar e, quem sabe, mudar se esse for o caso. Então, é precisamente sobre pensar que eu queria começar aqui este episódio, porque ao pensar neste episódio, eu pensei que ele se iria incluir em duas categorias, filosofia e saúde. E sobre filosofia, alguém que me ouça pode pensar, mas que é este, mas ele acha que é filósofo ou outra coisa qualquer. Na maioria das vezes, quando estamos a falar sobre ser filósofo, ser personal trainer, nós acrescentamos aqui a palavra ser, mas na verdade isto são atividades. Filosofia é apenas a arte, se queremos chamar assim, de fazer perguntas, de questionar aquilo que se sabe, aquilo que pode ou não ser real. Portanto, é a arte de questionar. E a arte de questionar, na verdade, qualquer um a pode pôr em prática. Portanto, dizer que alguém é filósofo, se calhar agora eu estou a filosofar, porque agora eu estou a exercer essa atividade de fazer perguntas, de questionar. Portanto, não, eu não sou filósofo, nunca provavelmente me irei auto-intitular como tal, mas a verdade é que gosto de pensar, gosto que me façam pensar e de questionar aquilo que eu já sei e de pôr isso mesmo em causa. Portanto, é um podcast sobre filosofia nesta vertente. Não porque estamos a ouvir um filósofo conhecido com autoridade na matéria, mas simplesmente porque alguém nos está aqui a ajudar e a provocar, a estimular o nosso cérebro para pensar. E a maneira como eu também decidi fazer isto também é um bocadinho diferente daquela que se calhar normalmente um filósofo faria, ou outra pessoa qualquer dentro da sua área o faria. Porquê? Porque, na verdade, eu gosto de ler sobre filosofia, eu gosto de ouvir pessoas conhecidas, intituladas sim como filósofos, a falarem, a porem as pessoas a pensar, mas o que normalmente acontece é que, se eu estiver numa área, por exemplo, exercício físico, aquilo que eu vou ouvir, mesmo quando essa pessoa especialista está a falar para pessoas normais, é uma linguagem muitas vezes técnica, complexa, que deriva do conhecimento que ela tem, mas que muitas vezes da passagem de informação dessa pessoa para todos os outros ouvintes, que se calhar muitos não têm esse know-how, torna-se difícil a compreensão, se calhar, de metade ou mais dessa informação. Passa-se exatamente o mesmo com filosofia. Ainda há pouco tempo estive a ouvir uma palestra de um filósofo português que adoro ouvir falar, faz-me realmente pensar, gosto mesmo de estar ali a escutar aquilo. Mas muitas vezes ele diz coisas que eu não faço a mínima ideia, que eu não entendo, seja porque tem conhecimento em latim, já leu não sei quantos livros e claramente sabe muitos deles de cor e salteado, e por isso ele tem muito conhecimento. Mas eu acredito que existam mais pessoas como eu que talvez não entendam metade. Algumas pessoas, poucas eu acho que vão entender tudo na sua totalidade, eu acho que a maioria não vai entender quase nada. E por isso, aqui a tentativa deste podcast é tentar que, ao falemos do que quer que falemos, tentemos tornar a comunicação o mais básica e simples possível para que isto possa chegar a qualquer pessoa e qualquer pessoa possa usufruir disso, entender e poder então refletir e filosofar, ok? Então avancemos sobre isto de filosofar, sobre isto de pensar, sobre isto de nós experienciarmos a nossa vida e queremos saber mais, nós acabamos por navegar no mundo ah, dentro do nosso corpo, e aqui é como se eu estivesse a separar o corpo daquilo que eu sou, mas não, simplesmente temos é aqui uma parte de nós que pode ser considerada material, faz parte do mundo que nós costumamos chamar um mundo material, e que por causa dessa
composição dessa constituição se pode relacionar com a parte desse mundo que também é material ou que tem a mesma composição. Ou seja, para nós nos relacionarmos com alguma coisa, nós temos que ter características ou qualidades semelhantes. Nessa navegação no nosso mundo, aquilo que nós fazemos, como já vimos noutros episódios, e que então esta nossa característica material nos permite, é recolher informação do exterior e do interior, através dos vários órgãos que eu tenho no meu corpo. Portanto, eu capto essa informação, também tenho parte do meu corpo que permite armazenar informação das experiências passadas, e quando eu junto aquilo que eu estou a colher de informação do presente com aquilo que eu já tenho no passado, o que é que o meu cérebro tenta fazer? Tenta fazer com que uma coisa consiga encaixar-se na outra, que ele vai procurar lógica, ele vai procurar entendimento entre estas informações. E o que é que nós fazemos? Nós criamos assim ideias, generalizações, regras, modelos mentais, e vamos organizando a nossa maneira de pensar e, consequentemente, de agir. Pois nesta configuração de como é que as coisas funcionam, a partir daqui nós definimos ou descrevemos aquilo que consideramos que é real. Agora eu estou a ver uma casa, agora eu estou a tocar em algo e por aí fora. É a realidade. Mas hoje eu começo já, depois desta breve introdução, por colocar a hipótese. E se a realidade não fosse real? Se aquilo que eu chamo real não o fosse, ok? E hoje também vamos já passar a exemplos práticos. Em vez de, eu pensei, vamos aqui já, vamos analisar. Vamos só dar aqui um ou dois ou três exemplos práticos. O primeiro que me ocorre com muita frequência, eu costumo usar este exemplo com alguma frequência, é, por exemplo, se tivermos um casal que devido a uma catástrofe qualquer natural, de repente perde a sua casa com tudo o que tinha, ou basicamente tudo o que tinha, este é um acontecimento, é aquilo que nós poderíamos chamar de um facto. O facto é: a casa caiu, perdeu-se tudo o que lá tinha, foi destruído, não há maneira de reaver. Pois bem, perante determinado facto existe, ou determinada ação, existe sempre uma reação. Qual é que é a reação? Aquilo que podemos observar, na verdade, perante um mesmo facto, são reações diferentes. Se calhar ele fica desesperado a pensar: pronto, acabou a nossa vida, tudo o que nós conseguimos construir, juntar, criar, perdeu-se, e consequência deste pensamento é: eu fico frustrado, sei lá, posso ficar mesmo desiludido, triste, tudo o que pode ser negativo, digamos assim. Do outro lado, eu posso ter outra pessoa com uma reação completamente diferente e dizer assim: bom, uma coisa é certa, eu não vou ficar aqui assim. Portanto, toca de arregaçar mangas, vamos começar a pensar o que é que temos que fazer, por onde é que temos que começar, para voltar a pôr tudo ou as coisas de pé, de forma organizada, estruturada, porque eu entrei aqui numa espécie de modo de sobrevivência em que eu não vou ficar aqui, ok? Portanto, perante o mesmo facto, podemos ter consequências ou reações diferentes. E é sempre assim. Eu posso ir com um amigo meu a um restaurante, vamos os dois experienciar pela primeira vez aquele restaurante, experienciamos, falamos normalmente da vida, etc. E quando saímos do restaurante, e se calhar até ou vamos falar um com o outro sobre a experiência, ou partilhá-la com outras pessoas, de repente chegamos a outra pessoa com quem vamos partilhar o que aconteceu, e as 2 pessoas contam coisas completamente diferentes. Um se calhar diz que a comida era fantástica e o staff era incrível, e o outro se calhar vai dizer que o restaurante era muito barulhento, que as casas de banho estavam sujas. Portanto, eu imagino a cozinha, ainda que a comida fosse boa, não gostei muito da decoração. Portanto, o facto foi que eles foram ao restaurante, experienciaram aquilo pela primeira vez, se calhar até podem ter comido, ou experienciado a mesma comida,
mas no final as conclusões que cada um tira dessa experiência são completamente diferentes, não há comparação, não é? Portanto, perante o mesmo facto, a mesma situação, o mesmo acontecimento, de repente nós temos interpretações diferentes. E com isso, o que é que eu faço? Um decidiu que nunca mais volta àquele restaurante, apesar da comida não ser má, e outro diz: bom, a próxima vez que me lembrar de comer determinado prato, é lá que eu vou de certeza, porque aquilo foi fantástico. Portanto, a realidade, vamos chamar assim, foi diferente para estas duas pessoas, ou para três pessoas, ou quatro pessoas, conforme o mesmo acontecimento. Então, estamos aqui a dizer que facto é diferente de interpretação barra conclusão, a ilação que a pessoa tira. Mas será que mesmo quando estamos a falar de facto, há um lado que é real? Então, vamos analisar. Portanto, a colocação da hipótese é: e se a realidade não for real? Voltando um bocadinho atrás neste episódio, onde eu expliquei exatamente qual é o processo que acontece para nós podermos navegar e experienciar a vida, que é capto informação, junto com a outra, tento tirar daqui alguma lógica, algum sentido que me ajude, como já vimos no episódio anterior, a antecipar o que posso fazer, o que é que vai acontecer. Portanto, estou sempre nesta criação destes planos. Ok, então, vamos ver, vamos analisar este processo. Captar informação, juntar com informação passada. Logo assim, à partida, eu acho que é simples de entender que este é um processo super limitado ou condicionado. Outra palavra que acho que se aplica muito bem aqui. Porquê? Vamos à primeira parte. Eu vou captar informação. E quando eu capto informação, eu tenho, vamos dividir assim, e atenção, só aqui um breve parênteses. Tudo aquilo que eu estou a dizer aqui, na verdade, eu não sei se isto é mesmo assim, cientificamente, o que é. Esta é a minha análise sobre é a minha maneira de ver as coisas. Provavelmente, eu diria que, precisamente, está incompleta pelo que eu vou explicar agora mesmo, ou seja, aquilo que é para mim real, é real só para mim. Portanto, voltando, eu capto informação e para mim há duas componentes desta informação. A quantidade de informação que eu coleto e a qualidade da mesma. Então, quantidade. Qual é a quantidade de informação que nós estamos a colher a cada momento, a cada segundo? Ela tem que ser relativamente limitada, porque senão vamos imaginar a quantidade de energia que isso exigiria do nosso corpo, do nosso sistema. Por isso, eu tenho vários sentidos, eu tenho vários órgãos que são capazes de captar informação, mas aquela que chega, eu não vou usar a palavra aquela para a qual eu estou consciente, porque isso é outro tema que pode gerar polémica, então não vamos pôr polémica, várias polémicas no mesmo episódio. Eu vou dizer assim, a informação que chega à minha atenção. Porque há muita coisa que está a acontecer dentro do meu corpo, por exemplo, que alguém tem que estar aqui, alguém tem que estar a geri-la, a captá-la, mas a minha atenção não recai sobre ela, recai sobre o facto de neste momento eu estar, por exemplo, a falar sobre um determinado tema, e estou com a atenção aí, e estou com a atenção aqui na câmara que está à minha frente para olhar para si. Portanto, esta é a minha atenção. Quer dizer que estou com os fones, estou mais atento mais à minha comunicação e ao som da minha voz do que propriamente a qualquer coisa que esteja no exterior. Neste momento eu estou sentado, mas até agora, este momento em que eu estou a falar, eu não estava atento ao facto de estar confortável nos meus glúteos ou não, se a cadeira é mais confortável ou menos confortável, é essa pressão. Eu não estava atento, agora estou e consigo processar essa informação. Mas, portanto, é fácil de entender que quando estamos num determinado momento, a quantidade de informação que nós realmente conseguimos dar atenção é muito limitada. E por isso, numa determinada situação em que há tanta coisa à nossa volta, se calhar no final nós vimos uma ou duas coisas,
ouvimos uma coisa, sentimos uma coisa, em vez de ver milhões de coisas, ouvir centenas de coisas e por aí fora. Portanto, dentro do mesmo contexto, a que se calhar eu para já posso chamar realidade, não sei, aquilo que eu fiz foi uma, duas, três, quatro. E está bom. Portanto, temos uma limitação, um condicionamento da informação que eu capto. Logo aí já estou a ver que não é tudo. Depois, quando eu pego nessa informação, o que é que eu faço? Peço desculpa. A qualidade. Vamos só aqui um bocadinho também à qualidade. Porque aquilo que nós vemos não é o que é. Como assim, Pedro? A verdade é que já se sabe que quando nós estamos a olhar para algo, para algum ponto, para algum objeto, na verdade, a quantidade de pixels, de coisinhas que nós realmente vemos, é mínima dentro de uma imagem, como se fosse uma fotografia. Aquilo que nós realmente estamos a ver é assim um focozinho. E tudo o que está à volta, que supostamente ainda faz parte desta fotografia, só existe porque das duas uma. Ou eu imagino e faço esse preenchimento, ou eu já estive aqui, já experienciei algo parecido, como já passei por este sítio, consigo recriar um pouco o que está, ok? Mas não é verdadeiro. É uma ilusão, é uma criação do nosso cérebro. O que vemos é limitado. E isto é só um exemplo, como poderíamos estar a dizer que dependendo da capacidade de visão das pessoas, há pessoas que veem mais cores do que outras, outras ouvem mais sons do que outros, uns são mais sensíveis do que outros, portanto, a própria qualidade daquilo que eu capto não é igual entre nós. E nem sequer é igual em mim de momento para momento. Portanto, quantidade e qualidade de informação captada, muito limitada. Depois eu junto isso que é limitado e pego nisso que é limitado e vou juntar com a experiência que eu tenho do passado. E será que existe alguém que se lembra de tudo o que já lhe aconteceu na vida, todos os segundos, tudo o que já viu ou ouviu? Não. O que é que nós fizemos? Guardámos as principais. E depois criámos então as tais regras, ideias, generalizações, definimos os nossos valores, os princípios, o que é que está certo, errado, o que é uma casa, o que é um chão, e por aí fora. Portanto, eu pego numa informação passada, que é mega limitada, porque eu não me lembro de quase nada, junto com uma que é limitada, e imaginem a coisinha super, super limitada que eu acabei de criar. É que eu chamo de realidade. Já não chegava a estas limitações, ainda existe o contexto. Há um filme muito giro com o Will Smith, acho que é Focus, em que se quer influenciar a maneira ou aquilo que vai ser o pensamento barra ação de uma determinada pessoa. E o que eles fazem é, durante o dia dessa pessoa, acho que é o dia, não sei se é mais do que um dia, eles vão tentando colocar mesmo estímulos para, que têm a ver com um número em específico, para que a pessoa nem se apercebe bem daquele número. Mas a verdade é que o número está sempre a aparecer, seja de forma auditiva, visual, etc. Então, quando ele vai fazer uma aposta, ele aposta naquele número. Portanto, até o contexto influencia diretamente, dependendo do que é que está a acontecer. É assim que os casinos levam as pessoas a jogar, cansam-nas, tornam o pensamento mais difícil. E, portanto, o contexto é mais uma condicionante. Então, temos a quantidade de informação, a qualidade da informação, isto que é o que eu capto, o que eu já tinha de informação passada, mega limitado, e ainda o contexto a condicionar-me. No final, quando eu digo isto é blá 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 blá, eu acho que isso é a realidade. Portanto, colocação da hipótese: será que a realidade é real? Vamos pensar assim: e se não for real? Na lógica de que aquilo que eu chamo de realidade não é real, de facto diz-me, é com base neste pensamento, que aquilo que eu capto é condicionado e porque é condicionado é só meu. Não é transmissível. Esta realidade que eu estou a interpretar não é transmissível porque
ninguém capta a mesma informação, ninguém tem a mesma informação passada e o contexto logo se vê. Portanto, não é entre indivíduos possível de construir a mesma realidade. Mesmo na mesma pessoa, nada é repetível, não há nenhuma experiência, nenhum segundo que volta a acontecer exatamente como é, porque nem eu sou exatamente o mesmo, porque penso diferente, porque, sei lá, porque o meu esqueleto já mudou, o sangue já mudou, nós estamos sempre a renovar o nosso corpo, portanto, nunca é exatamente igual. Se nunca é exatamente igual, a realidade nunca poderia ser a mesma, nem para mim, nem entre pessoas diferentes. Esta é a base de da hipótese de a realidade não ser real. Implicações disto é que se eu pensar que a realidade não é real e ela é só minha, quando eu for falar com alguém, porque muitas vezes quando há discussões, o que se está a discutir é aquilo que cada um acha que é real, o que é que está certo ou errado, é aquilo que é a sua realidade, na verdade, se calhar nunca vamos chegar a um entendimento porque é difícil comparar duas coisas que não são iguais e que eu tenho muita dificuldade em entender esta realidade porque não é a minha e esta pessoa tem muita dificuldade em entender a minha realidade. Portanto, no máximo o que eu vejo a acontecer é, eu iria pôr em causa, será que a minha realidade é a única? Eu iria tentar entender um bocadinho mais, se calhar nunca chegando a um pleno entendimento, mas se calhar eu ia tentar dizer assim, bom, talvez então se a minha não é a única, deixa-me tentar entender melhor um bocadinho a do outro. Não sei se vamos chegar a um entendimento de 100%, mas pelo menos eu percebo um bocadinho melhor porque é que ele pensa assim, porque é que eu penso assim. Quem sabe até construímos uma terceira realidade, ou quarto, três e quatro realidades diferentes, porque entretanto ele misturou a dele com a minha, eu misturei a minha com a dele, e cada um mudou a sua perspectiva, o seu pensamento, por aí fora. Portanto, esta é a lógica de que se eu acredito que a realidade não é real e é só minha, talvez eu fale menos, talvez eu assuma menos, talvez eu seja menos casmurro e talvez eu questione mais e talvez eu ouça mais. Parecem-me assim as consequências mais diretas se eu tivesse sempre esta hipótese como validada. A realidade não é real. Se eu acreditar que a realidade é real, na minha visão, aquilo que vai acontecer é bom. Aquilo que eu vejo é o que é. Logo, quando eu for partilhar isto com alguém, alguém vai ter que conseguir entender exatamente aquilo que eu estou a dizer e vai ter que, nomeadamente, provavelmente, concordar. Portanto, a partir daqui eu não digo mais nada. As duas hipóteses estão colocadas, as implicações que derivam delas, super condicionado, porque eu, na verdade, neste momento não consigo ver mais consequências disso. Ou se calhar tinha que estar aqui mais tempo parado, a pensar, e depois seria um bocadinho mais chato para quem está desse lado. Mas talvez quem esteja desse lado consiga chegar a mais conclusões e mais implicações de uma e da outra. Mas muito simples. Quando estamos a fazer ciência e estamos a colocar hipóteses, o que as pessoas que fazem investigação fazem é, elas vão fazer um estudo, vão pegar em determinado número de pessoas, vão tentar colocar a hipótese e pôr em prática e ver os resultados e tirar as suas conclusões. Aqui a questão é só esta, é que esta ciência que nós estamos aqui a praticar, a amostra é igual a um, que é você. Que eu vou fazer a minha ciência, você vai fazer a sua ciência. E você pode pôr as duas hipóteses na mesa e fazer os dois estudos e ver quais são os resultados de cada um e no final tirar as suas conclusões e dizer esta hipótese funciona melhor, dá mais os resultados que eu pretendo, sejam eles saúde, bem-estar, paz, tranquilidade, estar bem, por aí fora, que é isso que a maioria das pessoas quer, estar bem de forma geral. Portanto, primeira hipótese, segunda hipótese, põe em prática, nem que seja um dia, sempre a pensar nesta hipótese, a minha realidade não é real, não é a realidade. Do outro lado, a minha realidade é o que é. Vamos interagir com o mundo, vamos navegar no mundo, vamos interagir com os outros, de acordo com essas duas premissas, e vamos ver os resultados. E depois então, olha, Pedro, cheguei à conclusão que para mim esta funciona melhor, cheguei à conclusão que esta para mim funciona melhor. Tudo bem, amigos na mesma, porque eu
Não tenho que estar aqui só a tentar convencer as pessoas para pensar exatamente da minha maneira. Eu estou a filosofar, você está a filosofar, somos todos filósofos se fizermos as questões, se pusermos em causa aquilo que assumimos como verdade, podemos chegar à mesma conclusão ou podemos chegar a outra conclusão. E é assim que eu acho que evoluímos e então podemos chegar aos nossos objetivos. Da minha parte, é tudo. Obrigado mais uma vez por acompanhar aqui estes episódios. Até ao próximo episódio e até lá, cuide de si.